Prefácio. Empenhei-me neste fantasmagórico livrinho em propor o fantasma de uma ideia, o qual não deverá estragar a boa disposição dos meus leitores para consigo mesmos, ou um com os outros, ou com a época do ano ou comigo. Que ele assombre suas casas prazerosamente, e que ninguém deseje pô-lo de lado. Seu fiel amigo e servidor, Charles Dickens, dezembro de 1843. Uma canção de Natal. Primeira estrofe. O fantasma de Marley. Marley estava morto. Para começo de conversa, não há nenhuma dúvida quanto a isso. O registro dos funerais foi assinado pelo clérigo, pelo escrivão, pelo agente funerário e pelo solicitante. Scrooge o assinou, e o nome dele era respeitado na bolsa de valores, em qualquer operação na qual ele desejasse tomar parte. O velho Marley estava morto como um prego. Atenção, longe de mim dizer que eu saiba, por experiência própria, o que há de particularmente morto em um prego de uso geral. Minha tendência, pessoalmente, talvez fosse imaginar o prego de um caixão como o item mais morto entre todas as ferragens disponíveis. Mas a sabedoria de nossos ancestrais reside nessa comparação, e minhas mãos mortais não irão perturbá-la, ou o país estará perdido. Deem-me licença, portanto, para repetir com ênfase que Marley estava morto como um prego. Scrooge sabia que ele estava morto? É claro que sim. Como poderia ser diferente? Ele e Marley foram sócios por nem sei quantos anos. Scrooge foi seu único testamentário, seu único administrador, seu único representante, seu único herdeiro, seu único amigo e o único a lamentar sua morte. E mesmo Scrooge não se deixou atingir tão dramaticamente pelo triste fato, mostrando-se um excelente homem de negócios no próprio dia do enterro, o qual o tornou mais solene, negociando com franqueza seus custos. A menção ao funeral de Marley traz-me de volta ao ponto onde comecei. Não há dúvida de que ele estava morto. Isso deve ser rigorosamente entendido, ou nada de extraordinário pode advir da história que contarei. Se não estivéssemos perfeitamente convencidos de que o pai de Hamlet morrera antes de a peça começar, não haveria maior motivo de espanto em vê-lo passear durante a noite, sob o vento leste, nas muralhas de seu castelo, do que haveria caso qualquer outro cavaleiro de meia idade aparecesse, interpretativo, na escuridão de um local gelado. Digamos, o adro da Catedral de St. Paul, por exemplo, para literalmente abismar a mente frágil de seu filho. Scrooge nunca apagou o nome de Marley. Lá permanecia ele, sobre a porta do galpão do estoque, Scrooge e Marley. Certa vez, pessoas novas no ramo chamavam Scrooge de Scrooge e outras vezes de Marley, mas ele respondia a ambos os nomes. Era-lhe indiferente. Oh, mas como era mão fechada, o tal Scrooge. Como se afiasse uma faca no rebolo, o velho pecador ganancioso a todos apertava, torcia, agarrava, ralava e arrochava. Era duro e agudo como uma pederneira, de qual nenhum aço jamais extrairia fogo generoso, cheio de segredos e retraído, solitário como uma ostra. O frio dentro dele congelara suas envelhecidas feições externas, aguçara seu nariz pontudo, enrugara suas bochechas, endurecera seus movimentos, tornara vermelhos seus olhos e azuis seus lábios finos, e se manifestava com rispidez com a sua voz áspera. Sua cabeça e as sobrancelhas pareciam cobertas por uma fina camada de neve, bem como seu queixo comprido. Ele sempre levava a baixa temperatura consigo, gelando seu escritório nos dias mais quentes do ano, e não aumentava um grau que fosse durante o Natal. O calor e o frio externos tinham pouca influência em Scrooge. Nenhuma calidez podia aquecê-lo, nenhuma friagem podia enregelá-lo. Nenhum evento que soprasse era mais penetrante, nenhuma neve que caísse mais bem sucedida em seu propósito, nenhuma chuva desagradável menos aberta à acomodação. O tempo ruim nunca levava a melhor sobre ele. A chuva mais forte e a neve e o granizo e o pedrisco só podiam se gabar de tê-lo superado em uma coisa. Eles se doavam com alguma beleza, enquanto Scrooge jamais faria algo assim. Nunca ninguém o abordava na rua para dizer, com um olhar alegre: "Querido Scrooge, como você vai? Quando virá me visitar?" Nenhum mendigo implorava-lhe que cedesse um vintém. Nenhuma criança perguntava-lhe as horas. Nenhum homem ou mulher, uma vez sequer em toda a sua vida, indagara ao Scrooge como chegar a este ou aquele lugar.
Mesmo os cães guias dos cegos pareciam conhecê-lo, e quando o viam chegar, puxavam seus donos até a soleira de uma porta ou um pátio adiante, e então balançavam o rabo como se lhes dissessem: não enxergar é melhor do que ter um olhar demoníaco, Senhor das Trevas. Mas Scrooge por acaso se incomodava? Era exatamente o que ele preferia: esgueirar-se por entre os caminhos tumultuosos da vida, alertando toda a solidariedade humana a manter distância. Era o que os perspicazes chamariam de o pitel de Scrooge. Certa vez, de todos os bons dias do ano, na véspera do Natal, o velho Scrooge encontrava-se concentrado no trabalho em seu escritório de contabilidade. Fazia um tempo frio, úmido, cortante. A névoa estava por todos os lados. Ele podia ouvir as pessoas no pátio lá fora, bafejando aqui e ali, batendo com as mãos no peito e com os pés nas pedras do calçamento para se aquecer. Os relógios da cidade haviam acabado de marcar 3 horas, mas já estava bastante escuro. O dia nem mesmo chegara a clarear e as velas distinguiam-se nas janelas dos escritórios vizinhos, feito manchas avermelhadas no ar espesso e marrom. A cerração brotava de cada fenda e buraco de fechadura, tão densa lá fora que, embora o pátio não fosse dos mais amplos, as construções do outro lado pareciam meros fantasmas. Ao ver aquela nuvem suja baixando, escurecendo tudo, podia-se imaginar que a natureza vivia ali, perto, e cozinhava para um batalhão. A porta do escritório de contabilidade de Scrooge estava aberta, de modo que ele pudesse vigiar seu escrivão, o qual, em um triste cubículo adiante, quase uma cela, copiava algumas cartas. Scrooge dispunha de um fogareiro bem pequeno, mas o fogareiro do escrivão era tão menor que parecia conter apenas um pedaço de carvão. Ele, porém, não podia reabastecer, pois Scrooge mantinha a caixa do carvão em sua própria sala, e podia-se dar como certo que, ao ver o escrivão entrando com a pá, o patrão anunciaria a impossibilidade de os dois continuarem trabalhando juntos. Daí porque o escrivão embrulhava-se em seu cachecol branco e procurava aquecer-se com uma vela. Tentava em que, não sendo um homem de grande imaginação, fracassava. Feliz Natal, meu tio, Deus o guarde, exclamou uma voz alegre. Era o sobrinho de Scrooge, cuja chegada foi tão súbita que a primeira alusão a ela consistiu nas seguintes palavras: ora, besteira. Tanto se aquecera esse sobrinho de Scrooge ao andar acelerado pela neblina e pelo frio, que ele inteiro resplandecia. Seu rosto estava corado e bonito, e os olhos brilhavam quando o vapor de sua respiração flutuou novamente. Natal? Uma besteira? Exclamou o sobrinho de Scrooge. O senhor não está falando sério, está? Estou, disse Scrooge. Feliz Natal. Que direito você tem de estar feliz? Que razão tem para ficar feliz? Você nem ganha muito dinheiro. Mas então, retrucou o sobrinho jovial, que direito o senhor tem de ficar triste? Que razão tem para ser tão amargurado? O senhor ganha muito dinheiro. Scrooge, à falta de melhor resposta, no calor do momento, soltou outra vez a exclamação "Corra!" e emendou-a com besteira. Não fique bravo, tio, pediu o sobrinho. O que mais posso fazer? Retrucou o tio, quando vivo num mundo de tontos como o nosso. Feliz Natal. Que se dane o Feliz Natal. O que é o Natal para você, além de uma época propícia ao pagamento de contas sem dinheiro? Uma época para você se descobrir um ano mais velho e nem uma hora mais rico. Uma época para fechar seus livros caixas e constatar que nenhum item neles, ao longo de 12 meses redondos, lhe deu 1 centavo de lucro. Se eu pudesse impor minha vontade, disse Scrooge, indignado. Todo idiota que sai por aí com Feliz Natal nos lábios deveria ser cozido no vapor, junto com o seu pudim, e enterrado com uma estaca de azevinho atravessada no coração. E tenho dito. Tio, implorou o sobrinho. Sobrinho, devolveu o tio com severidade. Festeje o Natal do seu jeito e deixe-me festejá-lo do meu. Festejá-lo? Repetiu o sobrinho de Scrooge. Mas o senhor não festeja. Permita que eu o deixe para lá então, disse Scrooge. Grande vantagem ele pode lhe trazer. Grande vantagem jamais lhe trouxe. Há muitas coisas das quais nunca tirei nenhuma vantagem, das quais nunca extraí lucro. Arrisco-me dizer, entre elas, o Natal. Devolveu o sobrinho. Mas estou certo de que sempre pensei no Natal, quando ele chega, como uma época boa. Além da veneração devida ao seu nome e à sua origem sagrados, se é que existe alguma coisa ligada a ele por isso. Uma época gentil, caridosa, prazerosa e cheia de perdão. A única época que conheço, no longo calendário anual, em que homens e mulheres parecem abrir, em plena conformidade e total franqueza, seus fechados corações
e pensar nas pessoas abaixo deles como se realmente fossem colegas passageiros rumo à tumba e não uma raça diferente de criaturas condenadas a outras viagens. Embora o Natal, tio, nunca tenha posto uma cascalha de ouro ou prata em meu bolso, acredito que já me trouxe vantagens. Sim, me trará vantagens. Sim, por isso eu digo, Deus o abençoe. O escrivão na cela aplaudiu com um reflexo involuntário. Então, percebendo imediatamente a improbidade do gesto, atiçou o fogareiro, extinguindo para sempre a última débil fagulha. Deixe que eu ouça outro som de você, ameaçou Scrooge, e acabará festejando Natal sem emprego. O senhor é um orador poderoso, meu caro. Ele acrescentou, voltando-se para o sobrinho. Pergunto-me por que não ingressa no parlamento. Não fique bravo, tio. Vamos, jante conosco amanhã. Scrooge respondeu, mandando-o aos infernos. Sim, ele realmente fez isso. Foi sinceramente em cada palavra. Me disse que antes de aceitar o convite preferia ver o sobrinho naquela situação extrema. Mas por quê? Reagiu o sobrinho de Scrooge. Por quê? Porque você se casou? Perguntou Scrooge. Porque me apaixonei. Por que você se apaixonou? Rosnou Scrooge como se essa fosse a única coisa do mundo mais ridícula do que um Feliz Natal. Passa muito bem. Mas tio, o senhor tampouco me visita antes do meu casamento. Por que alegar que esse motivo para não ir agora? Passe muito bem, disse Scrooge outra vez. Não quero nada do senhor. Não peço nada do senhor. Por que não podemos ser amigos? Passe muito bem, disse Scrooge. Eu lamento, de todo o coração, vê-lo tão irredutível. Nunca tivemos nenhum problema em que eu fosse uma parte interessada. Contudo, já me pronunciei a favor da homenagem ao Natal e manterei minha disposição natalina até o fim. Sendo assim, um Feliz Natal, tio. Passe muito bem, disse o Scrooge. E próspero ano novo. Passe muito bem, concluiu Scrooge. O sobrinho deixou a sala sem nenhuma palavra rancorosa, apesar de tudo. Parou diante da porta, a fim de transmitir seus cumprimentos natalinos ao escrivão, o qual, enregelado como estava, foi mais caloroso do que Scrooge, retribuindo-os cordialmente. Esse é outro, resmungou Scrooge, que escutara tudo. Meu escrivão, com 15 shillings por semana, esposa e família, fica falando em Feliz Natal. Acho que vou me recolher a um hospício. O lunático escrivão, ao abrir a porta para o sobrinho de Scrooge sair, deixara entrar 2 outras pessoas. Eram 2 dignos cavalheiros, de bela aparência, que agora se postavam com o chapéu nas mãos, e o escritório de Scrooge, carregando os livros e papéis. Fizeram-lhe uma cortesia. O senhor é da Scrooge Marley, suponho, disse um dos cavalheiros, consultando sua lista. Tenho o prazer de falar com o Sr. Scrooge ou com o Sr. Marley? O Sr. Marley está morto há 7 anos, respondeu Scrooge. Ele morreu 7 anos atrás, nessa exata noite. Não temos dúvida de que sua generosidade está bem representada pelo sócio que lhe sobreviveu, disse o cavalheiro, apresentando credenciais. Ele certamente estava, pois os sócios haviam sido almas gêmeas. Ao ouvir a agourenta palavra generosidade, Scrooge fechou a cara, balançou a cabeça e devolveu as credenciais. Nesta festiva temporada anual, Sr. Scrooge, principiou o cavalheiro, tomando uma caneta. É mais do que desejável fazermos uma pequena provisão para os pobres e destituídos, que sofrem imensamente nos dias atuais. Muitos milhares carecem de recursos básicos, centenas de milhares carecem de confortos banais, caro senhor. Não existem casas de detenção? Perguntou Scrooge. Existem muitas casas de detenção, admitiu o cavalheiro, largando a caneta. Não existem associações de abrigos paroquiais? Inquiriu Scrooge. Elas ainda funcionam, não? Funcionam, contudo, retrucou o cavalheiro. Melhor seria se não funcionassem. Os trabalhos forçados e a lei dos pobres estão sendo aplicados, portanto, continuou Scrooge. Ambos a pleno vapor, senhor. Ah, eu temi, pelo que o senhor disse antes, que algo interrompera sua útil aplicação, disse Scrooge. Ficou feliz em ouvir isso. Acreditando que eles são insuficientes para trazer a alegria cristã ao corpo e à mente da população, retrucou o cavalheiro. Alguns de nós nos empenhamos em remir um fundo para comprar aos pobres carnes e bebidas, além de meios para que se aqueçam. Escolhemos essa época porque é, entre todas as outras, aquela em que a carência é mais aguda e a abundância mais desfrutada. Quanto devemos colocar em seu nome? Nada, rebateu Scrooge. O senhor deseja permanecer anônimo? Desejo ser deixado em paz, decretou Scrooge. Uma vez que me perguntam o que eu desejo, sem cavalheiros, essa é a minha resposta. Não me permito ficar feliz no Natal e não posso arcar com a responsabilidade de que as pessoas ociosas o fiquem. Ajudo a sustentar os estabelecimentos que mencionei. Eles já me custam o suficiente, e os que estão à lona deveriam procurá-los.
muitos não podem fazê-los, e muitos preferiam antes morrer. Se preferiam antes morrer, disse Scrooge, é melhor que o fizessem. Assim diminuiriam o excesso populacional. Além do que, me desculpe, mas não sei se isso é verdade. Mas poderia saber, observou o cavalheiro. Não é problema meu, retrucou Scrooge. Já basta um homem entender de seus problemas, sem interferir nos dos outros. Os meus me ocupam dia e noite. Passem bem, cavalheiros. Vendo claramente que continuar argumentando seria inútil, os cavalheiros se retiraram. Scrooge retomou o trabalho com uma opinião melhorada de si mesmo e um bom humor inusual. Enquanto isso, a neblina e a escuridão aumentavam tanto que as pessoas corriam para lá e para cá com as tochas improvisadas, oferecendo-se para o trabalho de ir à frente das carruagens e guiá-las pelo caminho que desejassem. A antiga torre de uma igreja, cujo velho e rouco sino, lá do alto, através de uma janela gótica na parede, estava sempre sorrateiramente de olho em Scrooge, tornou-se invisível e soou as horas e os minutos de dentro das nuvens com trêmulas vibrações posteriores, como se lá em cima seus dentes estivessem batendo na cabeça enregelada. O frio havia aumentado. Na avenida principal, na esquina do fórum, alguns trabalhadores conservavam os canos de gás, tendo acendido fogo em uma grande braseira, ao redor do qual se juntou um grupo de homens e meninos esfarrapados, aquecendo as mãos e piscando os olhos com admiração diante das lareiras. A bica de água, relegada à solidão, tivera seus derramamentos melancolicamente cristalizados e convertidos à misantropia do gelo. A claridade das lojas, em cujas vitrines ramos de azevinhos e frutas silvestres rebrilhavam sob a luz dos aquecedores, deixava os rostos mais corados dos que passavam. O comércio de aves, legumes e verduras tornaram-se uma verdadeira piada, uma gloriosa coreografia em que era quase impossível ver aquela relação com os princípios de negociação e venda. O prefeito, na fortaleza de sua poderosa residência oficial, deu ordens a seus 50 cozinheiros e mordomos para organizarem um Natal digno do corpo de profissionais a que pertenciam. E mesmo o modesto alfaiate, a quem o prefeito multara em 5 shillings na segunda-feira anterior por embriaguez e comportamento agressivo, preparava em seu casebre um pudim para o dia seguinte, enquanto a esposa e o bebê tiravam-se às ruas para comprar a carne. Ainda mais enevoada e mais frio, dilacerante, penetrante, pungente inverno. Se o bom velho São Dustano houvesse beliscado o nariz do demônio com semelhante clima, em vez de usar suas armas tradicionais, este, sem dúvida, teria tido motivos para urrar. O dono de um nariz, mais jovem e menor, maltratado e corroído pelo frio faminto, assim como os ossos são mastigados pelos cães, postou-se junto à fechadura de Scrooge para presenteá-lo com uma canção de Natal, a desprimir o som de Deus o abençoe, feliz cavalheiro, e nada o possa entristecer. Scrooge apanhou uma régua num gesto tão energético, e o cantor fugiu aterrorizado, deixando a fechadura aberta para a neblina e o frio, pois até ele se mostrava mais sociável. Enfim chegou a hora de fechar o escritório. De má vontade, Scrooge ergueu-se do banco e tacitamente admitiu o fato para um ansioso escrivão em seu cubículo, que de pronto apagou a vela com um sopro e botou o chapéu. Você estará ausente o dia inteiro amanhã, suponho, disse Scrooge. Se não for problema, senhor. É um problema, retrucou Scrooge. Não é justo. Se por essa falta eu cortasse meia coroa de seu pagamento, você se julgaria lesado, não é mesmo? O escrivão deu um vago sorriso. No entanto, continuou Scrooge, você não me considera lesado quando lhe pago um dia que não me trabalhe. O escrivão observou que isso acontecia apenas uma vez por ano. Uma boa desculpa para enfiar a mão no bolso de alguém todo dia 25 de dezembro, rebateu Scrooge, abotoando o seu sobretudo até o queixo. Mas suponho que precise do dia inteiro. Esteja aqui o mais cedo possível depois de amanhã. O escrivão prometeu obedecer, e Scrooge saiu porta fora com um resmungo. O escritório foi fechado num piscar de olhos e o escrivão, com as duas pontas de seu cachecol balançando abaixo da cintura, pois não possuía uma sobretudo, desceu 20 vezes de trenó em relação ao Cornhill, junto com uma fieira de meninos, fazendo jus ao Natal. Depois correu para a casa de Camden Town, o mais rápido que pôde, para brincar de cabra cega. Scrooge comeu um melancólico jantar em sua habitual e melancólica taberna, tendo lido todos os jornais e passado o resto da noite entretido com seu extrato bancário, foi para casa dormir. Ele vivia num imóvel que antes pertencera ao falecido sócio. Era uma tristonha sequência de cômodos, num sombrio edifício ao fundo de um pátio, onde sua existência parecia tão inexplicável que era difícil não pensar que ele havia corrido até ali, quando era apenas uma jovem casa, brincando de esconde-esconde com outras casas e esquecera o caminho de saída.
Estava já bastante velho naquela altura e lúgubre, pois ninguém vivia no edifício além de Scrooge, e todos os outros imóveis eram usados como escritórios. O pátio era tão escuro que mesmo Scrooge, embora conhecesse cada uma de suas pedras, costumava tatear pelo caminho. A neblina e o gelo faziam-se tão presentes sobre o velho portão negro que o gênio do clima parecia sentar-se em luto e meditação no limiar da propriedade. Agora, é fato que não havia nada particular na aldrava da porta, exceto que era muito grande. É fato também que Scrooge via dia e noite durante todo o tempo em que morara ali, e que ele tinha tão pouca imaginação quanto qualquer um no centro financeiro de Londres incluídos, e esta é uma afirmação corajosa, os integrantes do corpo administrativo da cidade, seus membros veteranos e os associados às antigas corporações. Que fique registrado ainda que Scrooge não pensara em Marley um minuto sequer desde a recente menção a seu finado sócio naquela noite, e que um homem qualquer me explique, se puder, como aconteceu de que Scrooge, tendo sua chave na tranca da porta, ver na aldrava, sem que ela atravessasse nenhum processo imediato de transformação, não uma aldrava, mas o rosto de Marley. O rosto de Marley. Ele não se encontrava envolto a uma sombra agourenta, como os demais elementos do pátio, mas emitia uma luz agradável como uma lagosta malvada em um sótão escuro. Não estava faminto ou furioso, mas olhou para Scrooge como Marley costumava olhar, com óculos fantasmagóricos em sua fantasmagórica testa. O cabelo estava curiosamente agitado, como se pela ação do vento ou de uma rajada de ar quente, e apesar de seus olhos estarem muito abertos, permaneciam completamente imóveis. Tudo isso, mais uma grande palidez, tornava-o horrível. Mas tal horror se formava apesar de rosto e, por alguma razão fora de controle, não decorria de sua expressão. Enquanto Scrooge olhava fixamente para aquele fenômeno, a aldrava tornou a ocupar seu lugar. Dizer que ele não ficou perplexo ou que seu sangue não teve consciência de uma sensação terrível da qual nunca chegara perto desde a infância seria falsear a verdade. Mas ele pôs a mão na chave que abandonara, girou-a com firmeza e entrou. Acendeu a vela. Scrooge, de fato, se deixou paralisar, por um instante, hesitando antes de fechar a porta, e de fato, primeiro olhou com cuidado atrás dela, meio que esperando ser horrorizado com a visão do rabicho da peruca de Marley despontando na direção do hall de entrada. Mas não havia nada do outro lado da porta a não ser os parafusos e as porcas que seguravam a aldrava. Então ele disse, não é nada, e bateu-a com um estardalhaço. O barulho ressoou pelo edifício como um trovão. Todos os apartamentos no andar de cima e cada garrafa na adega do comerciante de vinhos do andar de baixo pareceram ter um repique próprio, independente de ecos. Scrooge não era um homem de ter medo de ecos. Ele trancou a porta, atravessou o hall e subiu as escadas sem se apressar, protegendo uma vela enquanto andava. Há quem mencione vagamente a possibilidade de subir com uma carruagem de 6 cavalos por um bom e velho lance de escadas, ou de com ela atropelar um mau e recente decreto legislativo, mas o que eu quero dizer é que um rabecão bem poderia vencer aquela escada, e de fato, com os varais do arreio apontados para a parede e a porta traseira para o corrimão, e ainda assim passaria fácil. Havia largura suficiente para tanto, bastante espaço disponível e talvez por isso Scrooge tenha pensado ver um rabecão sem nenhum cavalo atrelado andando à sua frente na penumbra. Meia dúzia de lâmpadas a gás trazidas da rua não teria iluminado a entrada suficientemente, então você pode imaginar que estava bastante escuro apenas com a velinha de Scrooge. Lá foi ele para cima, não dando a mínima. A escuridão custa pouco e Scrooge gostava dela. Mas antes de fechar sua pesada porta, ele andou pelos quartos para ver se tudo estava no lugar. A lembrança do rosto que vira foi suficiente para que tomasse tal preocupação. Sala de estar, quarto de dormir, depósito de lenha. Tudo como devia ser. Ninguém embaixo da mesa, tampouco debaixo do sofá. Uma colher na tigela, brasas na lareira e uma pequena caçarola para o mingau. Scrooge estava ligeiramente resfriado, perto do fogo. Ninguém embaixo da cama, ninguém no quarto de vestir, ninguém usando seu hobby que se encontrava pendurado junto à parede em atitude suspeita. O depósito de lenha estava como sempre. O velho guarda-fogo, os velhos sapatos, 2 redes de pesca, a banheira de 3 pés e um atizador. Satisfeito, ele fechou a porta da entrada de seu apartamento e trancou-se lá dentro, dando 2 voltas na chave, que não era seu hábito. Assim, prevenido contra qualquer surpresa, tirou a gravata, vestiu o hobby, os chinelos e a touca. Então sentou-se diante do fogo para comer.
As chamas na lareira estavam muito fracas, nem de longe suficientes para uma noite gelada como aquela. Scrooge foi obrigado a sentar bem perto, curvando-se sobre elas antes de extrair uma vaga sensação de calor da mínima quantidade de lenha. A lareira era velha, construída por um comerciante holandês havia muito tempo, e fora cercada com ladrilhos antiquados, cujos desenhos traziam ilustrações das escrituras. Havia ali Caíns e Abéis, filhas de faraós, rainhas de Sabá, mensageiros angelicais descendo pelos ares em camas de penas, Abraãos, Balzares, apóstolos aventurando-se no mar em barquinhos de louça, centenas de figuras para alimentar seus pensamentos. No entanto, aquele rosto de Marley, morto havia 7 anos, voltava-lhe como um antigo cajado do profeta e engolia tudo mais. Se cada ladrilho fresco, inicialmente em branco, tivesse o poder de desenhar alguma imagem sobre si mesmo, a partir dos fragmentos desconjuntados de seus pensamentos, haveria uma cópia do rosto de Marley em todos eles. Besteira, disse Scrooge, e atravessou o cômodo. Após idas e vindas, ele sentou-se novamente. Ao jogar a cabeça para trás na cadeira, seu olhar calhou de pousar numa campainha em desuso que se pendurava naquele cômodo e por algum motivo, então já esquecido, comunicava-o com o andar de cima do edifício. Foi com grande espanto, além de um estranho e inexplicável medo, que, enquanto olhava para ela, Scrooge viu-a começar a balançar. Ela fez-o tão suavemente, a princípio, que mal produziu um som, mas logo soou bem alto, e o mesmo ocorreu com todas as campainhas da casa. Isto durou meio minuto, ou um minuto inteiro, mas pareceu uma hora. As campainhas calaram-se como haviam começado, juntas. Foram sucedidas por uma batida metálica, bem lá embaixo, como se alguém atravessasse uma pesada corrente sobre as garrafas na adega do comerciante de vinhos. Scrooge então se lembrou de ter ouvido que o fantasma, em cascas mal assombradas, eram descritos arrastando correntes. A porta da adega abriu sozinha com um estrondo. Então, ele ouviu o barulho muito mais alto nos andares de baixo, depois subindo as escadas e tirando uma reta em direção à sua porta. Ainda é besteira, exclamou Scrooge. Não acredito. Contudo, sua cor mudou quando, sem parar, o som atravessou a pesada porta e entrou no cômodo diante de seus olhos. À sua chegada, as labaredas moribundas cresceram de repente, como se gritassem: "Eu o conheço! É o fantasma de Marley!" Diminuíram outra vez. O mesmo rosto, extremamente o mesmo. Marley com sua peruca de rabicho, o colete de sempre, calças justas e botas, as borlas dessas últimas eriçadas, como o rabicho da peruca, mas abas da casaca e seus cabelos. A corrente ele trazia agarrada junto à cintura, longa e enrolada nele como um rabo, era feita, pois Scrooge observou de perto, de cofres, chaves, cadeados, livros caixa, promissórias e bolsas cheias, tudo lavrado em metal. Seu corpo era transparente de modo que Scrooge, olhando para ele através de seu colete, podia ver os 2 botões na parte de trás da casaca. Scrooge muitas vezes ouvira que Marley não tinha coração, mas nunca até aquele momento havia acreditado nisso. Não, e continuou sem acreditar. Embora olhasse o fantasma de alto a baixo e visse-o em pé diante de si, embora sentisse os efeitos arrepiantes de seus olhos mortos e frios e enxergasse até a textura do lenço amarrado em volta de sua cabeça e do queixo, uma atadura em que não havia reparado antes, ele permanecia incrédulo, lutava contra o que os sentidos lhe faziam. Ora, disse Scrooge, cáustico e impossível, como sempre. O que quer comigo? Muita coisa, voz de Marley, sem dúvida alguma. Quem é você? Pergunte-me quem eu era. Quem era você então? Disse Scrooge, erguendo a voz. É muito peculiar para uma sombra. Ele ia dizer como uma sombra, mas preferiu a preposição, julgando apropriado fazê-lo. Em vida, fui seu sócio, Jacob Marley. Você pode sentar? Perguntou Scrooge, lançando-lhe um olhar duvidoso. Posso? Pois então sente. Scrooge fez a pergunta porque não sabia se um fantasma tão transparente estaria em condições de usar uma cadeira e sentiu que, na hipótese de aquilo ser impossível, talvez envolvesse uma embaraçosa, porém necessária explicação. Mas o fantasma sentou-se do outro lado da lareira, como se estivesse habituado a fazê-lo. Você não acredita na minha existência, observou o fantasma. Não, admitiu Scrooge. Que prova gostaria de ter, além dos seus próprios sentidos? Não sei, disse Scrooge. Por que duvida deles? Por quê? Disse Scrooge. Qualquer coisinha pode afetá-los. Uma pequena desordem estomacal basta para que me enganem. Você pode ser um pedaço de carne mal digerido,
uma nódoa de mostarda, um naco de queijo, uma parte de alguma batata mal cozida. Há mais tomate do que túmulo em você, o que quer que seja. Não era hábito de Scrooge fazer piadas, e no fundo nem sentia vontade disso naquela altura. A verdade é que ele tentou afetar desembaraço como forma de distrair sua própria atenção e manter seu terror sob controle, pois a voz do espectro perturbava até a medula. Ficar sentado em silêncio, olhando aqueles olhos fixos e vítreos, seria demais para ele. Havia algo muito amedrontador também no fato de o espectro possuir uma atmosfera infernal própria. Scrooge não podia senti-la propriamente, mas era sem dúvida o caso, pois embora o fantasma sentasse em perfeita mobilidade, seu cabelo, as abas de sua casaca e as bolas de suas botas ainda se agitavam, como que pela ação do vapor quente de um forno. "Você vê este palito de dente?" perguntou Scrooge, voltando a carga pelas razões acima expostas e desejando, ainda que por apenas um segundo, desviar o olhar pétreo que caía sobre ele. "Sim", respondeu o fantasma. "Você não está olhando", disse Scrooge. "Mas eu vejo", garantiu o fantasma, apesar disso. "Muito bem", retrucou Scrooge. "Basta que eu engula e serei pelo resto dos meus dias perseguido por uma legião de duendes, todos criados por mim. Besteira, eu lhe digo. Besteira." Ao ouvir isso, o espírito soltou um grito apavorante e balançou a corrente com um barulho tão triste e arrepiante que Scrooge agarrou-se na cadeira onde estava, salvando-se de cair desmaiado. Mas seu horror aumentou ainda mais quando a assombração, ao tirar o lenço que trazia amarrado em volta do rosto, talvez porque fosse muito quente para ser usado dentro da casa, deixou seu maxilar inferior desabar até a altura do peito. Scrooge caiu de joelhos, erguendo as mãos em súplica. "Misericórdia!" exclamou. "A aparição macabra, porque veio me atormentar. Homem tão preso ao mundo material", rebateu o fantasma. "Você acredita que eu existo ou não?" "Acredito", disse Scrooge. "Devo acreditar. Mas por que espíritos andam pela terra? E por que vêm até mim?" "De todo homem é exigido", recomeçou o fantasma, "que o espírito dentre dele circule por entre seus semelhantes, vigiando longas distâncias. E se tal espírito não o faz durante a vida, é condenado a fazê-lo após a morte. Seu castigo é vagar pelo mundo, oh, miserável que sou, e testemunhar o que não pode mais compartilhar, mas poderia ter compartilhado em vida e transformado em felicidade." Novamente o espectro soltou um grito. Então balançou a corrente e crispou suas mãos sombrias. "Você está acorrentado", disse Scrooge, tremendo. "Diga-me por quê." "Trago a corrente que forjei ao longo da vida", respondeu o fantasma. "Eu a fiz elo por elo, metro por metro. Amarrei-a a mim por vontade própria e por vontade própria agora a carrego. Os itens de que é composta lhe causam estranheza?" Scrooge tremia mais e mais. "Ou deseja saber", continuou o fantasma, "o peso e comprimento do grilhão que você mesmo carrega? Ele já era pesado e longo como este há 7 anos, na véspera de Natal. Você tratou de aumentá-lo desde então. É uma portentosa corrente." Scrooge olhou à sua volta pelo chão, na expectativa de encontrar, cercado por 50 ou 60 metros de fantasmagóricos anéis de ferro, mas não viu nada. "Jacob", ele disse, quase implorando. "Meu velho Jacob Marley, fale mais. Conforte-me, Jacob." "Não tenho conforto algum a oferecer", retrucou o fantasma. "Ele vem de outras esferas, Ebenezer Scrooge, e é transmitido por outros mensageiros, para outros tipos de homens. Nem posso lhe dizer tudo o que gostaria. Pouco mais me é permitido. Não posso descansar, não posso ficar, não posso me demorar em lugar algum. Em vida, meu espírito nunca andou para além de nosso escritório de contabilidade. Ouça-me, meu espírito nunca ultrapassou os estreitos limites do buraco onde fazíamos dinheiro, e agora tristes viagens me aguardam." Era um hábito de Scrooge, quando meditava, colocar as mãos nos bolsos da calça. Refletindo sobre o que o fantasma dissera, ele repetiu tal gesto, mas sem erguer os olhos ou levantar-se do chão. "Você deve ter ido por aí bem devagar, Jacob", observou Scrooge, num tom profissional, embora humilde e respeitoso. "Devagar", repetiu o fantasma. 7 anos morto", divagou Scrooge, "viajando todo o tempo." "O tempo inteiro", disse o fantasma, "sem descanso, sem paz, tortura e remorso incessantes." "Você viaja rápido?" perguntou Scrooge. "Nas asas do vento", respondeu o fantasma. "Então há de ter percorrido um vasto território em 7 anos, disse Scrooge. O fantasma, ouvindo aquilo, soltou um outro grito e chocalhou sua corrente de forma tão horripilante,
no completo silêncio da noite, que o vigia noturno teria razão se o multasse por perturbação da paz. Oh, cativo, em correntes de ferro reforçado, gritou o fantasma, ignorante dos séculos de trabalho incessante feito pelas criaturas imortais, pois esta terra é pó e deve dissolver-se na eternidade antes de seu potencial benéfico haver se concretizado. Ignorante que todo espírito cristão, trabalhando mensalmente em sua pequena esfera, qualquer que seja ela, descobrirá em ser sua vida muito curta para vastas medidas de sua utilidade. Ignorante que nenhum arrependimento resgata a oportunidade perdida enquanto vivo. E no entanto, assim eu fui. Oh, assim eu fui. Mas você foi sempre um bom homem de negócios, Jacob, discordou Scrooge, que agora começava a aplicar o consolo a si mesmo. Negócios, gritou o fantasma, crispando as mãos novamente. A humanidade era o meu negócio. O bem comum era o meu negócio. Caridade, piedade, temperança e benevolência. Tudo isso era o meu negócio. As operações de meu ramo de atividade eram apenas uma gota no imenso oceano dos meus negócios. Ele ergueu a corrente e esticou-a diante de si, como se visse nela a causa de todo o seu inútil sofrimento. Então deixou-a cair pesadamente. Esta época do ano, confessou o espectro, é a que mais me faz sofrer, porque andei eu entre a multidão dos meus semelhantes com os olhos baixos, sem nunca erguê-los para a abençoada estrela que a conduzia os reis magos até o meio de paragem. Não havia casas pobres para onde sua luz pudesse ter guiado a mim? Scrooge ficou abalado ao ouvir o espectro falando essas coisas e começou a tremer violentamente. Ouça-me, gritou o fantasma, meu tempo está acabando. Farei isso, disse Scrooge, mas não seja tão duro comigo. Não faça rodeio, Jacob, eu lhe peço. Como surgi diante de você com formas aparentes, não sei dizer. Sentei-me invisível ao seu lado muitos e muitos dias. Aquela não era uma ideia agradável. Scrooge sentiu um arrepio e enxugou o suor da testa. Não é uma parte fácil da minha mortificação, prosseguiu o fantasma. Esta noite estou aqui para alertá-lo de que você ainda tem uma chance e a esperança de escapar de um destino igual ao meu. São uma chance e a esperança que lhe trago, Ebenezer. Você sempre foi um bom amigo para mim, disse Scrooge. Obrigado. Você será assombrado, retomou o fantasma, por 3 espíritos. O queixo de Scrooge caiu quase tanto quanto do fantasma. São essas as chances e a esperança que você mencionou, Jacob? Ele perguntou numa voz hesitante. Sim. Eu acho que prefiro recusar, disse Scrooge. Sem tais visitas, disse o fantasma, você não tem chance de afastar do caminho que sigo. Espero primeiro amanhã, quando o sino tocar 1 hora. Eu não poderia recebê-los todos de uma vez e acabar com isso, Jacob, sugeriu Scrooge. Espere o segundo na noite seguinte, no mesmo horário. O terceiro na noite subsequente. Quando a última badalada das 12 horas houver terminado de vibrar, não procure ver-me novamente. Certifique-se para que seu próprio bem de lembrar do que conversamos. Quando ele terminou de dizer essas palavras, o espectro apanhou seu lenço na mesa e amarrou-o em volta da cabeça, como antes. Scrooge soube pelo sugestivo entrechoque dos dentes, o momento em que os maxilares do fantasma se juntaram graças à atadura. Ele se arriscou a levantar os olhos outra vez e encontrou seu sobrenatural visitante encarando-o com uma postura ereta, com sua corrente enrolada no braço. A aparição afastou-se dele, andando para trás, e a cada passo que dava, a vidraça da janela foi se erguendo, de modo que, quando o espectro alcançou, já estava completamente aberta. Ele fez um sinal para Scrooge se aproximar e foi obedecido. Quando estavam a 2 passos de distância um do outro, o fantasma de Marley ergueu a mão, alertando-o para que não chegasse mais perto. E Scrooge estacou. Não tanto por obediência, mas por surpresa e medo, pois aquela mão erguida tornou visível a ruídos confusos no ar, sons incoerentes de lamentação e arrependimentos, uivos inexprimivelmente tristes e acusadores. O espectro, depois de ouvi-los por um momento, aderiu ao lamentoso cântico e saiu flutuando para a noite escura e soturna. Scrooge chegou até a janela, desesperado de curiosidade. Olhou lá fora. O ar estava cheio de fantasmas, vagueando aqui e ali, numa pressa sem trégua, e gemendo enquanto o faziam. Cada um deles arrastava uma corrente, como o fantasma de Marley. Alguns poucos, talvez governantes culpados, encontravam-se amarrados entre si. Nenhum estava livre. Muitos, enquanto vivos, Scrooge conhecera pessoalmente. Ele era bastante familiarizado com um velho fantasma de colete branco e um imenso cofre de ferro preso ao seu tornozelo, que gritava dolorosamente ao ver-se impossibilitado de ajudar uma pobre mulher e uma criança, a quem via embaixo, nos degraus de uma porta.
O sofrimento comum a todos, sem dúvida, decorria do fato de tentarem, com boas intenções, interferir nos assuntos humanos, mas estarem para sempre impossibilitados de fazê-los. Se tais criaturas desfizeram-se na umidade noturna, ou se a umidade noturna as encobriu, Scrooge não saberia dizer. Mas elas e as vozes de seus espíritos desapareceram ao mesmo tempo, e a noite voltou a ser como era quando ele havia chegado em casa. Scrooge fechou a janela e examinou a porta pela qual o fantasma entrara. A chave fora girada 2 vezes, ele o havia feito com as próprias mãos, e a fechadura permanecia intocada. Tentou dizer besteira, mas interrompeu-se na primeira sílaba, estando, pela emoção que havia experimentado, ou pelo cansaço do dia, ou pelo vislumbre do mundo invisível, ou pela desanimadora conversa com o fantasma, ou pelo avançado da hora, muito necessitado de repouso. Foi direto para a cama, sem se despir, e caiu no sono imediatamente.